Os 10 maiores desastres marítimos da história. Todos nós sabemos a história do Titanic, mas você sabia que o Titanic tem somente a 7ª pior perda de vidas já registrada em um naufrágio? Houveram desastres de navio ainda mais trágicos do que o famoso transatlântico. Conheça abaixo os 10 desastres marítimos com maior número de perda de vidas da história. 10. Imperatriz da Irlanda e 1012 pessoas. Este navio marítimo canadense afundou no rio St. Lawrence após uma colisão com um barco carvoeiro norueguês nas primeiras horas de 29 de maio de 1914. O acidente custou a vida de 1012 pessoas, 840 passageiros, 172 tripulantes. Durante as primeiras horas da manhã, devido à neblina pesada, o barco carvoeiro colidiu com o lado direito do navio. Muitas pessoas na parte inferior do navio afogaram-se instantaneamente. O navio se inclinou tão rapidamente que impossibilitava o acesso aos botes salva-vidas. Apenas 465 sobreviveram. Indianápolis, e 1.196 pessoas. Em 30 de julho de 1945, pouco depois de entregar na base aérea dos Estados Unidos, em Tinian, peças críticas para a primeira bomba atômica que seria usada em combate, o navio foi torpedeado pelo submarino I-58 da Marinha Imperial Japonesa, afundando em 12 minutos. Granville Crane, um dos maquinistas do navio, lembra que muitos homens engoliam água do mar e, depois de um tempo, começavam a delirar. Eles pensavam que o navio ainda estava funcionando e nadavam para buscar água e comida, conta. No meio do caminho, eram devorados por tubarões. Quando olhei para meu corpo, me vi completamente coberto por óleo. Meu primeiro instinto foi sair nadando, narra Lírio Menhofer. Comecei a nadar lá pela meia-noite e apenas parei às 5h30 da manhã seguinte. Dos 900 homens na água, apenas 316 sobreviveram. Passando por frio e calor extremos, os tripulantes ficaram à mercê do mar por 4 dias e meio, envoltos por uma mancha enorme de óleo. E o pior ainda estava por vir. Durante todo o tempo, os tubarões não nos deixavam em paz um minuto sequer. Lusitânia, e 1.198 pessoas. Este navio marítimo britânico percorreu a rota entre Liverpool, Inglaterra e Nova York, incluindo um porto de escala na Irlanda. Durante a Primeira Guerra Mundial, o navio foi atingido por um torpedo alemão em 7 de maio de 1915, e afundou rapidamente, em apenas 18 minutos. O desastre matou 1.198 das 1.959 pessoas a bordo, deixando 761 sobreviventes. O naufrágio transformou a opinião pública em muitos países contra a Alemanha, contribuiu para a entrada americana na Primeira Guerra Mundial e se tornou um símbolo icônico em campanhas de recrutamento militar para justificar por que a guerra estava sendo travada. O ataque ao Lusitânia foi um dos eventos que levaram à entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. O afundamento do navio enfureceu o público americano e ajudou a galvanizar o apoio à guerra. Os Estados Unidos declararam guerra à Alemanha em 6 de abril de 1917. O Lusitânia foi um dos desastres marítimos mais mortais da história. O ataque também teve um impacto significativo no curso da Primeira Guerra Mundial.
Titanic e 1.514 pessoas. A tragédia marítima mais conhecida de nossos tempos, o Titanic foi um navio de passageiros que afundou no Oceano Atlântico Norte em 1912, depois de colidir com um iceberg durante sua viagem inaugural do Reino Unido para Nova York, Estados Unidos. O naufrágio do Titanic causou a morte de 1.514 pessoas no terceiro desastre marítimo não militar mais mortal da história. A colisão ocorreu em 14 de abril de 1912, às 23 horas e 40 minutos, e durante as próximas 2 horas e meia, o navio gradualmente se encheu de água e afundou. Os passageiros e alguns membros da tripulação foram evacuados em botes salva-vidas, muitos dos quais foram lançados apenas parcialmente cheios. Pouco antes das 2 horas e 20 minutos da madrugada, o Titanic afundou com mais de 1.000 pessoas ainda a bordo. Aqueles na água morreram em poucos minutos de hipotermia nas águas geladas do oceano. Os 710 sobreviventes, a bordo dos botes salva-vidas, foram resgatados algumas horas mais tarde. Lejuola e 1.863 pessoas. Esta embarcação do governo senegalense virou na costa da Gâmbia em 26 de setembro de 2002, resultando nas mortes de pelo menos 1.863 pessoas. O afundamento da balsa Lejuola é considerado o segundo pior desastre marítimo não militar em número de vidas perdidas. A balsa estava acima de sua capacidade e durante uma tempestade afundou em apenas 5 minutos. Dos cerca de 2.000 passageiros, apenas cerca de 64 sobreviveram, incluindo apenas uma mulher, Mariama Diouf, que estava grávida na época, dos mais de 600 passageiros do sexo feminino a bordo. Blanc em 2.000 pessoas. Este cargueiro francês explodiu no porto de Halifax, na manhã de 6 de dezembro de 1917, enquanto carregava munição, matando 2.000 pessoas, na embarcação, no porto e ao redor da cidade de Halifax, no Canadá. A explosão foi causada por uma colisão com um navio norueguês. Em Castria, 4.000 pessoas. Esta embarcação, requisitada pelo governo britânico durante a Segunda Guerra Mundial, foi afundada em 17 de junho de 1940, resultando na perda de mais de 4.000 vidas, possivelmente muito mais. Esta é considerada a pior perda de vidas no naufrágio de um único navio britânico. Este desastre levou mais vidas do que as perdas combinadas do Titanic e Lusitânia. Dona Paz, 4.375 pessoas. Esta balsa de passageiros afundou nas Filipinas após colidir com uma embarcação petrolífera em 20 de dezembro de 1987. Com um possível número de mortos de 4.375 pessoas, a colisão resultou no mais mortal desastre de navio da história durante tempos de paz. Enquanto a maioria dos passageiros dormia, durante a noite de 20 de dezembro, a balsa colidiu com o petrolífero, que estava carregando 8.800 barris de gasolina. O impacto causou um incêndio que rapidamente se espalhou para o Dona Paz. Os coletes salva-vidas a bordo do Dona Paz ficaram trancados,
forçando os passageiros a saltar em águas flamejantes infestadas de tubarões, a fim de tentar escapar. Goia, em 6.000 pessoas. Este navio de transporte alemão tinha 6.100 passageiros documentados a bordo, e possivelmente mais centenas não documentados, quando foi atingido em 16 de abril de 1945, por um submarino soviético no Mar Báltico durante a Segunda Guerra Mundial. O navio afundou em apenas 7 minutos, matando quase todos os passageiros e tripulantes a bordo, tanto dentro do navio como fora, por afogamento e hipotermia nas águas geladas. Este desastre é considerado o segundo pior da história marítima, com base no número de vítimas. O navio estava carregado de mulheres e crianças, apenas 2 filhos estavam entre os 183 passageiros que sobreviveram. Wilhelm Gustloff, 9.400 pessoas. Em janeiro de 1945, este navio alemão foi atingido por 3 torpedos no Mar Báltico enquanto participava da evacuação de civis, militares e oficiais nazistas que estavam cercados pelo Exército Vermelho na antiga Prússia Oriental. Depois de ser atingido no lado direito, o navio afundou em menos de 45 minutos. Estima-se que 9.400 pessoas foram mortas no desastre, tornando-se a maior perda de vidas conhecida da história marítima em um naufrágio.